Salve, salve, concurseiro e concurseira. Para quem não me conhece, sou o professor Antônio Pequeno. Então vamos lá, vou trabalhar com vocês em cima dessa parte aqui. Legislação especial, né? Lei de Organização Criminosa. É a Lei 12.850, 2013. Então, pessoal, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar com você de uma forma para você entender toda a dinâmica da Lei de Organização Criminosa, aprofundando nos pontos que é necessário e naqueles pontos que basta o texto legal para você fixar, a gente fica na literalidade, tá bom? Porque essa é a minha didática, em trazer para vocês conteúdos, às vezes, que são complexos, mas de uma forma tranquila, esmiuçando, ali, mastigando tudo para que você consiga absorver melhor o conteúdo. Então, vamos ao que interessa? Vem aqui comigo, ó. Lei de Organização Criminosa, Lei 12.850, 2013. Olha o artigo 1º dessa lei, ó. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Tá bom? Pessoal, a antiga lei que mencionava ali referente ao crime organizado era a Lei 9.034 de 1995. Ocorre que essa lei ela foi revogada expressamente pela nova Lei de Organização Criminosa. Então é simples, olha o que eu vou trazer aqui para vocês, presta atenção. A antiga Lei do Crime Organizado, a 9.034 de 1995, ela foi retirada do nosso ordenamento jurídico expressamente através de uma revogação pela Lei 12.850 de 2013. Perfeito? Sendo que essa lei, ela também não trazia ali o conceito de crime organizado, a lei antiga, 9.034 de 95. Então tinha o quê? Uma omissão legislativa em se basear num conceito daquilo que poderia ser considerado uma organização criminosa. Aí o que acontece? Essa omissão legislativa fez com que a doutrina e a jurisprudência, ó, utilizassem o conceito de organização criminosa da Convenção de Palermo. Ou seja, não tinha nenhuma lei dentro do nosso ordenamento jurídico trazendo um conceito daquilo que poderia ser considerado organização criminosa. Então esse conceito era extraído da Convenção de Palermo, que o Brasil tinha ratificado, e essa convenção tinha ingressado no nosso ordenamento jurídico. Perfeito? Aí qual era o posicionamento do Supremo Tribunal Federal? Ó, o STF entendia que era inconstitucional a criação de norma incriminadora através de tratado. Para o guardião da Constituição, só o Congresso Nacional pode criar norma incriminadora. Resumindo para você entender. Então nós não tínhamos o conceito legal daquilo que era organização criminosa e nem o crime. Não tinha nenhum tipo penal criado pelo Congresso Nacional trazendo a organização criminosa como crime. Aí tentaram empurrar o quê? A doutrina. Como o Brasil tinha ratificado o tratado, convenção ali, no caso, Convenção de Palermo, que ingressou especificamente no nosso ordenamento jurídico, queriam utilizar isso para tentar punir determinados tipos de pessoas. Isso foi parar no STF, o STF negativo. Primeiro que tratado não pode criar norma penal incriminadora. O que pode criar norma penal incriminadora é o Congresso Nacional através de lei ordinária e complementar. Então, se não tem nenhuma lei dentro do nosso ordenamento jurídico trazendo a organização criminosa como crime, organização criminosa, obviamente, é rechaçado, mas a conduta é atípica, porque não tem o tipo penal trazendo como crime. Não tem nenhuma norma penal incriminadora. Perfeito? Então, só passou efetivamente a ser crime a organização criminosa a partir de 2013, com o advento da Lei 12.850. Que isso, professor? Só em 2013? Só em 2013, então não se esqueça. Antes de 2013, não tinha um crime de organização criminosa. O crime hoje de organização criminosa, você se depara com ele no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Ele só passou efetivamente a valer aqui para a gente, dentro do nosso ordenamento jurídico, a partir do momento que entrou em vigor a Lei 12.850 de 2013. Tá bom? Então vem aqui comigo, ó, conceito legal de organização criminosa. O conceito legal é trazido aqui pelo artigo 1º, parágrafo 1º. Olha o que traz aqui, ó. Considera-se organização criminosa
a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo, olha o objetivo aqui, ó, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Tá vendo? Então, hoje nós temos aqui o conceito de organização criminosa. E esse conceito é o que você vai utilizar junto comigo para mais à frente de trabalhar em cima ali do crime, que é previsto no artigo 2º. Então, você vê que a composição, no mínimo, para ter uma organização criminosa, composição mínima a partir de 4. 4 ou mais pessoas. Essa organização ela tem que estar o quê? Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Ainda que essa divisão de tarefas seja o quê? Informal. Perfeito? Qual é o objetivo da organização criminosa? O objetivo da organização criminosa é obter vantagem de qualquer natureza. Então não caia na pegadinha, por exemplo, na hora da prova, falar que o objetivo para configurar a organização criminosa, que o objetivo dessa organização é obter vantagem econômica. Aí vai estar errado, porque é vantagem de qualquer natureza. Aí, mediante a prática de infrações penais. Quando fala infrações penais, você vai ter que lembrar isso aqui, ó. Falou infração penal é um gênero que comporta duas espécies, crime e delito. São sinônimos, mas são espécies de infração penal. E a contravenção penal também é uma espécie de infração penal. Tá vendo? Então, pessoal, ali, ó, mediante a prática de infrações penais, abarcando tanto crime ou contravenção penal, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. De caráter transnacional, independentemente da pena, pode se encaixar aí, né, no conceito de organização criminosa. Perfeito? Uma observação aqui, ó. A Lei 12.850, 2013, isso eu já tinha falado para vocês, ó. Ela revoga expressamente a Lei 9.034, de 1995, a antiga Lei de Crime Organizado, e detalha nos artigos 4º até o artigo 18, apesar do artigo 18 já trazer crimes, tá? Os instrumentos extraordinários de investigação. Então, a 9.034 de 95, reforçando, ela saiu do ordenamento jurídico, ela não existe mais. Ela foi revogada expressamente. Antes ali da Lei 12.850 de 2013, nós não tínhamos o crime de organização criminosa. Isso eu deixei bem claro para vocês, estou reforçando. Nós não tínhamos o crime. Porém, tínhamos o quê? O conceito. O conceito era trazido por uma lei, antes da Lei 12.850 de 2013, mas não tinha nenhum tipo penal falando que a organização criminosa era crime. E qual era a lei que trazia o conceito de organização criminosa antes da 12.850 de 2013? Era essa lei aqui, ó. A Lei 12.694 de 2012. Ela trazia ali o conceito daquilo que poderia ser considerado organização criminosa, que era a associação de 3 ou mais pessoas. Então, nesse ponto, já tem uma diferença, porque a nova lei de organização criminosa, ela traz ali, no mínimo, 4 pessoas para ter organização criminosa. E a antiga trazia aqui, ó, no mínimo 3, tá vendo? Então, já tem uma diferença ali. Continuando. Aí, nesse segundo ponto aqui, ó, falava o quê? Que essa organização ela deveria estar estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Nesse ponto aqui não mudou, é igual. Tá igual, ó. Na nova também ela tem que estar estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que formalmente. Então, tá igual aqui, a lei antiga. Próximo ponto, ó, com o objetivo de obter, direto ou diretamente, vantagem de qualquer natureza. Nesse ponto também é igual, não mudou. Vamos colocar aqui o sinal de igual. Agora embaixo, ó, mediante a prática de crimes
cujas penas máximas sejam igual ou superior a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Aqui temos também diferenças. E diferença significativa. Primeiro, antes só especificava o quê? Mediante a prática de crime. Hoje, está aqui, ó, mediante a prática de infrações penais. Antes abarcava apenas crime. Hoje, como eu disse para vocês, abarca, além do crime, também, ó, a contravenção penal. Perfeito? Antes fala mediante ali, ó, prática de crimes cujas penas máximas, ó, sejam iguais ou superior a 4 anos. Hoje só fala o quê? Que sejam superiores a 4 anos. Então não se esqueçam aqui, ó, dos detalhes. Esses detalhes são importantíssimos. Antes a pena poderia ser igual ou superior a 4 anos. Hoje não. Hoje a pena necessariamente ela tem que ser superior, sejam superiores. Tá vendo aqui, ó? Então não se esqueça desse detalhe. Temos essas diferenças e as diferenças são pontuais, tá? Aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó. Destaquei em vermelho aquilo que é diferença e a igualdade está em azul. Então não se esqueça que a composição mínima para configurar uma organização criminosa hoje é a partir de 4. Antes era a partir de 3. Professor, e se tiver 3 pessoas estruturalmente ordenadas, com divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, para praticar infrações penais, crimes, aí é associação criminosa, porque não tem a composição mínima que é exigida, que na organização tem que ter no mínimo 4. Então, por mais que esteja estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, mas tem 3 pessoas, esquece a organização, vai ser o quê? A associação. Avançando, outro ponto importante, ó, que traz aqui é o seguinte: as leis 12.694 de 2012 e a lei 12.850 de 2013, elas coexistem, tendo sido revogada a primeira somente no que se refere ao conceito de organização criminosa. Porque a lei 12.694, ela traz também como que vai ser composição dos órgãos ali para julgar, né? Um colegiado, por exemplo, envolvendo um crime ali organizado. Então é bem interessante. Ela coexiste com a lei de organização criminosa. Só o que ficou desatualizado dela foi o conceito de organização, que antes ela trazia o conceito também de organização. Aí com o advento da lei 12.850, pelo fato da lei 12.850 de 2013 ela ser posterior e trazer o mesmo conteúdo, ela revoga tacitamente a lei 12.694 de 2012 nesse ponto ali específico quanto ao conceito de organização criminosa. Vamos lá. O artigo 1º, parágrafo 2º também é interessante. Ó. Esta lei se aplica também, ou seja, a lei de organização criminosa, ela vai ser aplicada também, ó, às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país, o resultado tem ou deve ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Tá vendo? Falou, ó, infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tem ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou seja, iniciou aqui no Brasil e tem ocorrido no estrangeiro, ou iniciou no estrangeiro e tem ocorrido no Brasil. Então vai ser aplicado também para essas organizações aqui. Isso aqui envolve o quê? A transnacionalidade. Situações de transnacionalidade. Tá bom? O inciso 2 agora do parágrafo 2º do artigo 1º, ó. As organizações terroristas entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Aí você pode observar que aqui foi citada essa lei, ó, 12.260 de 2016, que lei é essa? É lei, ó, antiterrorismo. Avançando. Aqui no artigo 2º eu trago para vocês o crime de organização criminosa. Então você vai colocar aqui, ó, crime de organização criminosa. Hoje nós temos o crime, como eu disse para vocês.
E o crime só passou a valer a partir de 2013, com o advento dessa lei. Então, a lei de organização criminosa é um exemplo de novatio legis impeditus, ou seja, uma lei nova, mas prejudicial, que antes não tinha um crime de organização criminosa e passou a ter. Hoje, o quê? A responsabilidade criminal é quem praticar a organização criminosa. Vamos à leitura do artigo 2º e logo depois eu trabalho em cima de todos os elementos desse crime. Vamos lá, ó. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Só um detalhe aqui que eu já vou puxar para cá e já vou especificar aqui para vocês. Então, esse tipo penal é exemplo de norma penal em branco. Pode deixar que eu vou explicar para vocês. Por que uma norma penal em branco? Porque requer um complemento. Para você fechar o raciocínio em cima desse tipo penal, ó, tem que saber o que é organização criminosa. Você tem que saber o que é organização criminosa. Se você não souber o que é organização criminosa, você não consegue fechar o raciocínio em cima desse tipo penal. Então, é um exemplo de norma penal em branco, homogênea, porque o complemento está na mesma fonte de produção. Quem produziu a lei de organização criminosa foi o Congresso Nacional e o complemento, trazendo o conceito do que é a organização criminosa, está na própria lei, produzida também pelo Congresso Nacional. Então, é uma norma penal em branco, homogênea, homovitelina. Homovitelina porque está dentro da própria lei. Aí fica mais fácil, ou seja, o tipo penal a partir do artigo 2º requer um complemento. Você tem que saber o que é organização criminosa. Aí o complemento está na própria lei, que traz no artigo 1º para o primeiro conceito de organização criminosa. Então ela é homogênea pelo fato de o complemento ser trazido pela mesma fonte de produção. A fonte de produção foi o Congresso Nacional, que produziu ali a lei de organização criminosa através de lei ordinária, e o Conselho de Organização Criminosa também foi produzido pelo Congresso Nacional. Então ela é homogênea por isso. E ela é homovitelina porque ela está no mesmo diploma legislativo, ou seja, na mesma lei. Perfeito? Qual é a pena para quem praticar a organização criminosa? A pena é uma reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo, pessoal. Isso aqui é interessante, ó. Sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Então, vamos supor que tem uma organização criminosa voltada para a prática ali de tráfico de pessoas. Ou seja, essa organização criminosa, além de responder pelo tráfico de pessoas, vai responder também pelo crime de organização criminosa. Então, o fato de elas serem responsabilizadas, as pessoas envolvidas pela organização, não tira a tipificação dos outros crimes. Vai responder e, possivelmente, o quê? Com a acumulação das penas. Então, a pena é reclusão de 3 a 8 anos e multa. A multa, ela é adicionada, ela é aditiva, sem prejuízo das penas correspondentes a demais infrações penais praticadas. Quanto ao bem jurídico tutelado, você vai colocar aqui, ó, que o bem jurídico tutelado é a paz social. Tá vendo? Paz social. Ah, é mesmo, professor? O que é um bem jurídico tutelado? Bem jurídico tutelado é aquilo que a lei buscou defender quando criou o tipo penal. Todo crime tem um bem jurídico. Ó, no crime de homicídio, o bem jurídico tutelado é a vida extrauterina. No furto, o bem jurídico tutelado é o patrimônio. No peculato, o bem jurídico tutelado é o patrimônio da administração pública, tanto material como imaterial. No crime de concussão, o bem jurídico tutelado é a moralidade administrativa. Então, todo crime vai ter um bem jurídico tutelado. Aqui, no crime de organização criminosa, o bem jurídico tutelado é a paz social. Sujeito ativo. O sujeito ativo, ó, pode ser qualquer pessoa. Vamos colocar aqui, ó. Qualquer pessoa pode praticar o crime de organização criminosa. Portanto, classificando, primeiramente, nesse ponto é um crime comum. Por que é um crime comum? Porque qualquer pessoa pode praticar. Também tratando-se aqui, ó, de uma classificação quanto ao sujeito ativo, eu vou classificar o crime de organização criminosa como crime de concurso necessário.
O que é um crime de concurso necessário? Aí vai ter aqueles alunos que não prestam atenção. Opa, então para praticar o crime de organização criminosa tem que fazer concurso? Porra, não é isso não, tá? Pelo amor de Deus. O que é o crime de concurso necessário? O crime de concurso necessário é aquele crime que exige mais de uma pessoa para se configurar. Se tiver uma pessoa só, obviamente não tem a configuração da organização criminosa, porque exigiu no mínimo quatro pessoas. Então aqui, ó, é crime de concurso necessário. Por quê? Porque tem que ter no mínimo 4 pessoas. Por isso a classificação de crime de concurso necessário. Perfeito? Por quê? Como eu disse, se tiver uma só, já era, não tem organização criminosa. Se tiver duas, também não configura organização criminosa. Se tiver 3, também não. Só que a partir de 3 pode ter o quê? O crime de associação criminosa. Perfeito? Então, composição mínima para ter organização, 4. Teve 2 pessoas, esquece. Não pode ter organização criminosa. Teve 3 pessoas, também esquece. Mas se tem ali estabilidade permanece entre essas 3 pessoas, mesmo que ocorra divisão de tarefas, e elas têm o objetivo de praticar crimes, aí já pode configurar o que é associação criminosa, que é um crime previsto no artigo 288 do Código Penal. Mas com 3 não configura organização, então tem que ter no mínimo 4. Então é um crime de concurso necessário através de condutas convergentes. Por que crime de concurso necessário com condutas convergentes? Porque as pessoas envolvidas elas estão atrás do mesmo propósito, do mesmo objetivo, que é obter o que? Vantagem de qualquer natureza. E praticar o que? Infrações penais cujas penas sejam superiores a 4 anos. Então, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então, ó, ali, ó, crime de concurso necessário através de condutas convergentes e de forma paralela. Aquelas buscam o mesmo propósito. Agora, uma indagação aqui, ó. Computa-se o agente infiltrado? Deixa eu traduzir isso aqui para vocês para ficar mais compreensível. Vamos supor o seguinte, pessoal. Tem 3 pessoas que se reuniram ali com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, praticar infrações penais cujas penas sejam superiores a 4 anos, tá? 3 pessoas. Aí, a 4ª pessoa foi o quê? Um agente infiltrado. E o agente infiltrado é o meio de obtenção de prova. Esse 4º elemento, que é o agente infiltrado, pode contabilizar para configurar a organização criminosa? Resposta, claro que não, porque isso geraria crime impossível. Porque o agente infiltrado, necessariamente, eu vou mostrar para vocês, a partir do artigo 10 da lei, ele tem que ser o quê? Policial, tem que ser um agente de polícia. Então tem que ser agente de polícia. Como que vai contabilizar? Você colocar um policial para fazer o 4º elemento de uma organização criminosa, você basicamente geraria o quê? Um crime impossível. Então não se esqueça do detalhe. O agente infiltrado, pessoal, o agente infiltrado, ele não contabiliza para fim de configuração de organização criminosa. Agora, o inimputável pode contabilizar? O inimputável pode, tá bom? Inimputável pode contabilizar. Então, por exemplo, tem 3 pessoas e a 4ª pessoa é uma pessoa inimputável. É um menor de idade, um menor com 17 anos, um adolescente. Pode contabilizar? Pode. Pode contabilizar o inimputável, mesmo se ele ali for menor de idade. Esse é o entendimento que prevalece. Mas, claro, para ter organização criminosa vai ter que ter alguém que tenha imputabilidade. Não posso também configurar uma organização criminosa só com o inimputável. Mas o inimputável ele pode servir sim para contabilizar. Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo desse crime quando tem organização criminosa? Pessoal, o sujeito passivo, ó, é a coletividade. Então, a coletividade que é atingida, né, quando temos o quê? Uma organização criminosa. Alguns autores colocam Estado, tá? Mas vamos levar aqui em conta que o sujeito passivo é a coletividade, porque você não consegue determinar a pessoa física ou a pessoa jurídica que está sofrendo a conduta. Vamos avançar. Condutas. Quanto à conduta, eu posso classificar esse crime aqui, ó, crime
de conteúdo variado. O que é um crime de conteúdo variado? É aquele crime que traz mais de uma conduta. E se no mesmo contexto fático o indivíduo ele pratica mais de uma conduta, ele vai responder por apenas um crime. Então, o crime de organização criminosa ele é um crime de conteúdo variado. Também chamado de crime, pode colocar aqui ó, como sinônimo, tá? Crime de ação múltipla, porque traz múltipla as ações. Traz mais de uma conduta. Tá? Então, crime de conteúdo variado, tipo misto, alternativo, crime de ação múltipla, o quê? São denominações sinônimas. Vamos analisar aqui as condutas. Então, a primeira conduta consiste aqui, ó, através do verbo promover. Pessoal, para você identificar a conduta do crime, você busca o quê? O verbo. Perfeito? Então, aqui, ó, a primeira conduta é trazida pelo verbo que promover. Promover significa o quê? Trabalhar a favor. Então, a pessoa que promove uma organização criminosa, trabalhando a favor, buscando ali demonstrar, constituir essa organização, ela já pode responder. Porque no tipo penal traz a conduta promover. Promover significa o quê? Trabalhar a favor. Ajudar aquilo ali a crescer. Perfeito? Constituir. Constituir significa o quê? Formar, criar. Então, quem criou ali a organização responde, pô. Quem formou também. Financiar. Financiar significa o quê? Custear despesa. Empregar também ali dinheiro, aguardando retorno. Integrar significa fazer parte. Ou seja, é mais difícil você pegar quem formou a organização, né? Agora, quem integra é muito mais fácil. Por quê? Integrar significa fazer parte. Então, aquele indivíduo que foi batizado, por exemplo, por uma organização criminosa, está fazendo parte dela. E fazer parte ou praticar qualquer tipo de conduta pode ser tanto pessoalmente ou por interposta pessoa, tá bom? Então, não se esqueça desse detalhe. Aqui uma observação, se eu já tinha passado para vocês, mas só para reforçar, ó, para configurar o crime tem que ter pluralidades de agentes, tem que ter no mínimo 4, né? Então, como eu disse, se tiver 3, não configura, no caso, a organização, pode configurar, pessoal, a associação criminosa, se tiver menos de 4, perfeito? E também é o seguinte, se tiver 4 pessoas, mas não tiver divisão de tarefas, não tiver estruturalmente ordenado com divisão de tarefas, aí, pessoal, não configura a organização. Pode ser uma associação criminosa, mas para configurar a organização tem que preencher todos aqueles requisitos que estão previstos no artigo 1º, parágrafo 1º. Ou seja, tem que ter no mínimo 4, tem que ter ali estrutura ordenada, com divisão de tarefas, ainda que informalmente. Ah, tem 4 pessoas, não está estruturalmente ordenado, tem divisão de tarefas, mas essas 4 pessoas estão com a finalidade de praticar crimes, aí você, verificando a estabilidade dessa associação, enquadra na associação criminosa. Porque para ter organização tem que estar estruturalmente ordenada com divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante prática de infrações penais cujas penas sejam superiores a 4 anos, ou caráter transnacional, independentemente da pena. Tá bom? Então, como eu disse para vocês, tem que ter no mínimo 4. Tem menos do que 4, e a partir de 3, dependendo, pode encaixar onde? No artigo 288 do Código Penal, que é o crime de associação criminosa. Ó, é imprescindível que a reunião seja efetivada antes do crime, tá bom? Que tenha essa organização ali e seja efetivada antes do crime. Quanto ao elemento subjetivo, pessoal, o crime de organização, obviamente, ele é um crime o quê? Um crime doloso, exige o dolo. Ah, basta o dolo? Não. Além do dolo, ó, tem que ter um especial fim de agir, que eu vou deixar especificado aqui para vocês. Especial fim de agir. Qual é o especial fim de agir? Ó? Lá atrás, expressamente o seguinte, ó, com a finalidade, ó, com a finalidade
de obter vantagem de qualquer natureza. Então, com a finalidade de obter vantagem de qualquer natureza. Então, esse é o ponto aqui, ó, para você destacar, que exige o quê? Um elemento subjetivo especial, que é a finalidade do agente, dos envolvidos, né, de obter vantagem, ó, de qualquer natureza. Perfeito? Então, não basta o dolo. Além do dolo, requer o quê? O especial fim de agir. Perfeito? Então, finalizo aqui com vocês, ó. Então, vocês já têm aqui uma noção boa daquilo que é a organização criminosa, sobre o crime e a modalidade equiparada. Beleza, pessoal? Um abração, fique com Deus e até a próxima.